Existe um ditado que eu gosto muito: não se conserta o telhado durante a chuva. E se os meteorologistas estiverem certos sobre a previsão de um El Niño forte esse ano, talvez seja uma boa hora para pensar nisso, já que esse fenômeno é capaz de provocar efeitos climáticos sérios, como secas em algumas regiões e enchentes em outras. Coincidentemente, alguns equipamentos que eu costumo recomendar ficaram mais baratos devido às mudanças recentes nas importações, já que agora tivemos a suspensão temporária dos impostos de importação até $50. Então, nesse vídeo eu respondo uma pergunta: existe alguma coisa que nós podemos fazer hoje para deixar nossas famílias mais seguras amanhã? Eu acredito que sim, e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente os equipamentos que eu teria em casa nesse cenário. Uma das ocorrências mais simples possíveis e que acontece em todo o Brasil são blackouts e falta de energia. Em casos de chuvas intensas, isso ocorre ainda mais. E se você mora em uma área rural, isso já faz parte da sua rotina. Um item de EDC óbvio para essas situações é uma lanterna. E nós já falamos sobre algumas nesse canal. Mas eu acredito que a lanterna mais importante, de longe, nessa situação, é uma lanterna de cabeça. Aqui eu tenho uma lanterna da marca Wuben, a H4. Eu tenho certeza de que essa lanterna é uma das melhores que você pode comprar nessa faixa de preço. A função mais importante de uma lanterna de cabeça é te possibilitar trabalhar com as mãos livres, e nesse sentido, a lanterna tem um comando por gestos que funciona muito bem, fazendo com que ela seja operada sem sequer você precisar encostar nela. Além de ter um LED de luz fria e outro de luz quente, ela tem uma potência mínima de 15 lumens, o que é já suficiente para caminhar dentro de casa sem acordar ninguém. Na potência máxima de 800 lumens, ela ilumina tranquilamente mais de 50 metros, o que é mais do que o suficiente para você trocar um pneu ou ir até o quadro elétrico e religar os disjuntores na mais completa penumbra. Eventualmente, caso você esteja em um local de baixa luz e precise sinalizar sua posição, é importantíssimo ter um equipamento confiável. E essa lanterna também serve como um sinalizador, já que você pode clicar e segurar qualquer tecla, ela irá ligar uma luz vermelha contínua ou piscante. Além disso, ela conta com um detalhe mais importante em uma lanterna de cabeça. Ela é basculante, ou seja, você pode incliná-la no ângulo mais adequado para o seu trabalho sem precisar torcer o seu pescoço. Nesses dois botões, você pode alternar entre a luz quente ou luz fria. E caso dê um clique duplo em qualquer botão, ela liga imediatamente a potência máxima de 800 lumens. Ela vem com elástico para prender na cabeça, que é ajustável e bem largo, tornando o uso prolongado dessa lanterna muito confortável. A sua bateria é de 1.700 mAh e é removível. Faz com que ela dure até 33 horas no modo de menor intensidade, ou seja, é quase um dia e meio. Essa bateria é recarregada por uma porta USB, e o ponto mais importante dessa construção é que a lanterna também funciona com pilhas AAA. Ou seja, em caso de falta de luz, caso a bateria descarregue, se você tiver algumas pilhas em casa, você terá um estoque quase ilimitado de luz. Após conseguir enxergar as coisas ao seu redor, a próxima preocupação natural seria se comunicar. E você pode dizer que já tem o seu celular e que mesmo em quedas de energia, o sinal continua ativo. Mas esse problema tem outra dimensão que eu não vejo ninguém discutindo e eu vou mostrar aqui. Esse rádio Baofeng custa uns R$100 e eu não considero a única função do rádio te possibilitar a fazer uma comunicação de emergência ou coisa do tipo. E esse rádio pode sim fazer contato de emergência. Já houve casos onde literalmente vidas foram salvas por causa de um aparelho desse. Nas buscas durante as enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, a única forma de se comunicar em algumas regiões era por rádio. Ele é a sua porta de entrada para a radioescuta de emergência, permitindo monitorar frequências locais, climáticas ou de serviços públicos em um cenário de colapso de infraestrutura. Mas esse aparelho tem uma funcionalidade secundária que eu não vejo ninguém falar. Em apagões curtos de energia que duram poucas horas, pode ser até que você não tenha necessidade de se comunicar por rádio, mas uma necessidade que você com certeza terá será manter o moral do seu grupo. E isso é um ponto muito subestimado. Você, como líder do grupo, responsável muitas vezes pelo bem-estar de crianças e idosos, tem uma grande missão nas mãos: manter o psicológico do grupo em um estado positivo. Isso é muito mais importante do que parece, pois se em situações de emergência as pessoas ainda estiverem sobrecarregadas emocionalmente, isso irá piorar gravemente a situação e de forma desnecessária. Nesses dias faltou luz aqui em casa e eu tenho filhos pequenos, peguei um rádio desse e coloquei para escutar uma rádio FM. A minha mulher disse para aproveitar para deixar a casa em silêncio, mas eu sabia que isso não era uma boa ideia.
liguei o rádio e deixei em um volume bem baixo. E em pouco tempo, as crianças estavam cantando as músicas e dando risada, projetando sombras com as mãos no teto com as luzes das lanternas. E no fim, esse período sem luz foi até que bem divertido. Lembre-se, o seu grupo precisa manter o moral alto durante qualquer crise e isso é responsabilidade sua. Encher a casa de comida enlatada e baterias não é suficiente. Saiba também que você sim pode precisar usar o rádio para se comunicar em uma emergência, então talvez você queira economizar a bateria. Você pode usar um simples rádio a pilha ou então comprar baterias sobressalentes para esse aqui. Outros itens simples que eu acho que sempre vale a pena ter em casa são os kits de primeiros socorros. Eu não estou falando de equipamentos avançados ou de itens que exigem treinamento específico para serem utilizados. Eu estou falando de coisas simples. Uma bolsa de primeiros socorros para manter tudo organizado. Essas bolsas costumam ser baratas e agora ficaram ainda mais após a isenção das taxas de importação. Elas são cruciais para ajudar a encontrar rapidamente o que você precisa. Como eu não tenho treinamentos avançados em primeiros socorros, procuro focar em itens que qualquer pessoa pode utilizar no dia a dia. Analgésicos, antitérmicos, antialérgicos, curativos, gases, esparadrapo e outros materiais básicos para pequenos acidentes domésticos. E é claro, se alguém na sua casa utiliza medicamentos de uso contínuo, vale a pena manter uma pequena reserva dentro do prazo de validade para situações imprevistas. Além disso, outros itens quase óbvios são isqueiros e, é claro, lâminas e multitools. Com uma ferramenta dessa, você consegue realizar uma enorme variedade de tarefas. Abrir embalagens, cortar cordas e materiais diversos, utilizar tesoura, apertar parafusos, fazer pequenos ajustes e até desmontar um quadro elétrico se necessário. É claro que dentro de casa você provavelmente já tem uma caixa de ferramenta completa. Mas a grande vantagem do multitool é justamente a praticidade. Muitas vezes você está no meio de uma tarefa e percebe que precisa de uma ferramenta que não é tão comum, como uma lima ou um puncionador. Em vez de interromper o trabalho para procurar outra ferramenta, você já tem tudo no bolso. Eu sempre carrego um desses comigo, precisando ou não. E é claro, para a manutenção de energia em apagões, o item mais importante são powerbanks. Eu utilizo esse aqui da Geonave. Ele é pequeno e tem 10.000 mAh, o que dá uma carga inteira no celular e mais algumas cargas em lanternas. Existem outros modelos bem maiores, com dobro ou triplo de capacidade. A próxima coisa que eu gostaria de ter nessa situação não é exatamente um item, é uma organização de itens simples. Não é necessariamente comprar novos equipamentos, mas é garantir que o que você já tem está funcionando. Como, por exemplo, ter um pouco de reserva de água em casa, o suficiente por alguns dias. Eu gosto de manter em casa alguns comprimidos de clorim, que são na verdade pastilhas de cloro próprios para tratamento de água potável, onde você pode colocar a pastilha diretamente na sua garrafa de água e beber direto dali. Esses comprimidos são bem baratos, mas você também pode fazer esse tratamento inicial com água sanitária comum. Ter um pouco de comida a mais, principalmente itens que não dependam de refrigeração, será muito importante, nem que seja pela comodidade de proporcionar que você fique em casa uns dias, sem ir ao mercado caso não queira. Ter algum dinheiro em espécie na carteira ou em casa, para que você possa comprar alguma coisa sem depender dos sistemas eletrônicos dos cartões de banco. Se você tem algum meio de transporte próprio, como carro ou moto, é crucial manter sempre esses veículos em um estado bom de manutenção. Bateria com carga, óleo no motor dentro da validade, freios novos, pneu em bom estado. A última coisa que você vai querer é precisar se locomover em uma situação delicada contando com seu carro ou moto e não conseguir. Eu fiz um vídeo onde eu mostrei um kit de EDC que sempre anda comigo e eu não abro mão dele por nada. Já me salvou de muito aperto. Ali só tem itens simples e baratos. Eu vou deixar esse kit nesse card aqui pra você. Vai dar uma olhada lá.